Boa tarde a todos. Penso que podemos começar aqui, então, a nossa audição. Esta audição é a petição número 58, pela dignidade da enfermagem, pela transparência do Acordo Coletivo de Trabalho ACT e pela defesa do Serviço Nacional de Saúde SNS. Temos connosco o enfermeiro Carlos Sampaio, da Unidade Local de Saúde de Alto Minho. Esta petição conta atualmente com dados atualizados de 16.679 assinaturas e temos aqui uma grelha de tempos em que temos, cada grupo parlamentar tem 10 minutos para introduzir e fazer uma apresentação e depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos e no final responde a tudo em conjunto, às questões que tiverem, tem 10 minutos depois para responder a todos. Portanto, passo-lhe a palavra. Senhora Deputada, Relatora, senhores e senhoras deputados, agradeço a oportunidade desta audição no âmbito da petição 5817, primeira, subscrita por 16.679 cidadãos em apenas 30 dias. Este número não é simbólico, é um sinal claro de preocupação social organizada sobre a forma como está a ser negociado o Acordo Coletivo de Trabalho de Enfermagem. Esta audição é necessária porque a ACT tem um impacto direto na segurança dos cuidados e na sustentabilidade no Serviço Nacional de Saúde. Não estamos aqui para repetir a petição, estamos aqui para enquadrar politicamente decisões, ligar causas a consequências e exigir responsabilidades institucionais claras. Esta petição não nasce de uma reivindicação cooperativa, nasce de uma preocupação transversal, que é a segurança do doente e a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Está sustentada em evidências científicas, dados da OCDE, estudos nacionais e relatórios internacionais. O que está em causa não é apenas o futuro laboral dos enfermeiros, é a qualidade clínica e a segurança assistencial. Quando uma profissão nuclear do Serviço Nacional de Saúde alerta para riscos estruturais, isto exige resposta política. A transparência do ACT é um acordo coletivo de trabalho com 42 cláusulas, com impacto nacional na maior profissão de Serviço Nacional de Saúde. Não pode ser negociada sem transparência pública. À data, apenas uma parte muito limitada das cláusulas é reconhecida, o que impede o escrutínio técnico, profissional e político do acordo. Esta opacidade fragiliza a confiança no processo negocial e retira à Assembleia da República a capacidade de fiscalização efetiva. As cláusulas conhecidas permitem jornadas prolongadas, horários imprevisíveis e desregulação do descanso. Isto não resolve a falta de enfermeiros, produz exaustão. E a evidência científica é clara. Exaustão produz erro clínico, aumento de infecções, quedas, eventos adversos e mortalidade evitável. Aqui liga-se a primeira causa à primeira consequência. Más regras laborais traduzem-se a um risco clínico. O impacto real na carga do horário. Este lei transforma as cláusulas abstratas numa realidade concreta. Com 200 horas de banco de horas e cerca de 141 horas anuais de passagem de turno não pagas, o enfermeiro passa de 35 horas semanais para 42 horas e meia horas reais. Isto é um aumento encapotado da carga laboral horária, sem assumir politicamente que se está a alterar um regime das 35 horas semanais. Não é flexibilidade, é sobrecarga estrutural. Se isto juntarmos as 150 horas extraordinárias anuais previstas, o tempo médio aproxima-se das 45 horas semanais. Estamos a falar mais 10 horas por semana face ao regime legal. Isto tem que ser dito com clareza.
Esta opção transfere para os enfermeiros, para os profissionais neste caso, o custo de falta de planeamento do sistema. E essa é uma decisão política. A passagem de turno não é um detalhe administrativo, é um ato clínico crítico. A Organização Mundial de Saúde identifica falhas nestas transições como causa relevante de eventos adversos graves. Não reconhecer este tempo como trabalho efetivo significa normalizar o trabalho clínico gratuito e aumentar o risco para o doente. Aqui, novamente, a causa é clara e a consequência também. A falta e a saída de enfermeiros. Portugal tem hoje um déficit estrutural de 14 mil enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Portugal tem apenas 7,4 enfermeiros por cada 1.000 habitantes, abaixo da média da OCDE, que é 9,2 por cada 1.000 habitantes. O Serviço Nacional de Saúde tem 3,4 camas hospitalares, enquanto que a OCDE tem 4,3 camas por cada 1.000 habitantes. Mais de 15 mil enfermeiros emigraram desde 2015. Ultimamente, o nosso bastonário tem sido muito proasivo e tem posto também nas suas redes sociais, e esta dada é dele, a Ordem dos Enfermeiros recebeu, durante o ano de 2023, 1.689 pedidos de declaração para efeitos de imigração, o que constitui, em proporção, cerca de 60% dos 2.916 enfermeiros inscritos neste ano. Isto quer dizer que metade dos recém-licenciados têm documentos para emigrar. Quando um país forma para exportar, o problema já não é individual, é político e da governação do Serviço Nacional de Saúde. Agravar condições de trabalho num contexto de escassez é acelerar a saída. Na nossa petição também tivemos o cuidado de colocar o risco e a penosidade. Nós sabemos que há muito pouco tempo veio aqui uma petição sobre o risco e foi chumbada, mas acho que nós temos que aqui definir muito bem o que é risco e a penosidade. E neste momento, além dos enfermeiros estarem em risco permanentemente, também tem uma grande penosidade do seu cotidiano e do seu trabalho. O próprio Estado reconheceu regimes especiais de reforma antecipada sem critérios objetivos claros. A enfermagem cumpre diariamente risco e penosidade. O risco biológico, da violência, decisões críticas, mas tem uma penosidade grande entre turnos, noites, desgaste acumulado, não ter fins de semana, não ter os natais que todas as pessoas têm, e etc, etc. Todos vocês sabem melhor que eu qual é a vida de um enfermeiro que, por exemplo, trabalha por turnos. Manter a enfermagem fora desse regime não é uma falha técnica, é uma opção política e consciente. Valorização e retenção. Salários e carreiras não são prémios, são instrumentos de retenção. O Estado português investe na formação e qualificação dos enfermeiros, mas o Serviço Nacional de Saúde não consegue retê-los. O resultado é simples. Portugal forma, outros países beneficiam. Esta falha de retenção tem custos económicos, sociais e clínicos, pagos pelo cidadão através de serviços mais frágeis, equipas instáveis e maior risco assistencial. Formação sem exploração, também foi um dos 7 pontos que nós pusemos na nossa petição, que é em relação ao internato da especialização em enfermagem. É em si uma boa iniciativa e necessária para a qualificação do Serviço Nacional de Saúde. Está fora de questão que realmente a especialização em enfermagem, o Serviço Nacional de Saúde só ganha com a especialização em enfermagem. O problema surge quando a especialização é empurrada fora da hora do trabalho laboral. A formação especializada em enfermagem inclui, em média, cerca de 400 horas de estágio clínico, muitas vezes realizadas acrescidas das 35 horas semanais do trabalho, sem tempo protegido, sem reconhecimento imediato da carreira. Isto não é investimento, é uma sobrecarga. A formação tem que
tempo de trabalho reconhecido, protegido, integrado no horário, com efeitos claros na carreira profissional. Fora do horário é um desgaste e risco. Dentro do horário é um investimento. Estes 7 pontos não são uma reivindicação sectorial, são condições mínimas para proteger os doentes, estabilizar equipas e garantir segurança clínica. Por isso, esta petição tem pedido a esta Comissão 3 compromissos claros, que é a fiscalização efetiva do processo negocial. Vocês perceberam, das 42 cláusulas da ACT, nós só sabemos 5 ou 6, não sabemos mais nenhuma, e porque houve podemos chamar uma fuga de informação de um dos sindicatos, não fazemos mínima meia, o que é que são as outras 35 cláusulas, ou 37, que nos preocupa. Tem-se feito várias tentativas para conseguirmos ter acesso ao resto das cláusulas e desconhecemos. Se a gente só sabe estas e já nos preocupa, estamos com muito medo que realmente as outras, o que é que serão? A transparência total das cláusulas, acho que esta petição e quem assinou esta petição também foram muitos utentes do Serviço Nacional de Saúde e leram esta petição e perceberam que nós estamos a ser vítimas de um acordo laboral em que, para a maioria das pessoas, é insensato as 42 cláusulas não estarem públicas, porque nem quem é sindicalizado neste momento tem acesso às cláusulas, para aquilo que nos apercebemos só tenho os sindicatos e alguns membros, algumas comissões, e realmente isso preocupa-nos, então queríamos a transparência total das cláusulas. E a defesa do Serviço Nacional de Saúde, acima de qualquer lógica de contenção de custos a custos profissionais. O que é que nós estamos por aqui? Eu tentei passar com aquelas horas que realmente nós temos falta de 14 mil enfermeiros. Este encomputamento das 42 horas e meia a passar para 45 horas, no nosso entender, achamos que estamos a resolver a falta destes 14, 15 mil enfermeiros que estão em falta no Serviço Nacional de Saúde. E se realmente é verdade, se cada enfermeiro que pede no Serviço Nacional de Saúde fizer mais 10 horas, o problema dos 14 mil enfermeiros está resolvido. Mas isto vai ser à custa de quê? Depois, outra coisa que a gente também acha estranho, porque Temos a gente, terminar. muito rapidamente, é que a gente baseou-se em dados científicos, baseou-se muito da nossa ordem de enfermeiros e muitas coisas que está aqui, o nosso bastonário defende com unhas e dentes nas suas redes sociais, e aí já o elogio pessoalmente que o faz, e realmente só tem isso, sem enfermeiros não há Serviço Nacional de Saúde, sem segurança não há cuidados, e sem transparência não há democracia. Muito obrigado, Sr. Enfermeiro. Acho que foi bastante explícita aqui a apresentação. Só queria, antes de passar a palavra por uma questão de transparência, dizer que vou-me abster de fazer qualquer tipo de comentários porque sou enfermeira. Contudo, isto não me impede de fazer o relatório factual. Passo então a palavra ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Dr. Miguel Guimarães. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Enfermeiro Carlos Sampaio, que aqui está a representar todos os peticionários. Antes de mais, em nome do PSD, quero agradecer aqui a sua presença e esta petição que enviou para todos nós, no sentido de tentar melhorar, no fundo, aquilo que são as condições de trabalho dos enfermeiros no SNS e, por um lado, e por outro lado, provavelmente através disto, conseguir atrair a que mais enfermeiros fiquem dentro do Serviço Nacional de Saúde em vez de tomarem outras opções. Eu não gosto muito da palavra fuga, da ideia que estão a fugir, não é fugir, enfim, estão a tomar opções que são válidas e que são perfeitamente justas perante aquilo que são as possibilidades que têm de estar ao trabalho. O que é que eu lhe posso dizer neste momento relativamente àquilo que me estive a informar também, dentro daquilo que são as negociações, portanto, o processo negocial com os sindicatos, penso com todos os sindicatos, exceto um, acho que há uma única associação sindical que não tem estado na negociação, aparentemente, mas todos os outros estão a negociar com o Governo as várias condições relativamente àquilo que é o trabalho dos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. O processo, de facto, está a decorrer e julgo que estão agendadas reuniões mesmo esta semana, penso que quinta ou sexta-feira estão agendadas reuniões nesse sentido. É verdade que os sindicatos, alguns sindicatos entregaram propostas
propostas que estão neste momento também em análise e discussão dentro do próprio Governo, dentro do Ministério da Saúde. De notar também que esta é uma reivindicação de facto que já tem muitos anos e que das várias estruturas sindicais e também da própria ordem dos enfermeiros e que este projeto que está em discussão de facto, vocês apresentam aqui um conjunto de exigências, chamemos-lhe assim, que fazem sentido. Algumas eu tenho aqui algumas dúvidas e é nessas que eu vou centrar aqui um bocadinho uma outra questão que lhe possa colocar. Portanto, aquilo que diz respeito relativamente à transparência, se quiser, ou como vocês dizem aqui com as vossas palavras, à transparência do acordo coletivo de trabalho, faz algum sentido que algumas coisas de facto sejam conhecidas, para as pessoas poderem também participar nessa discussão. Falam aqui da retirada das cláusulas de adaptabilidade, banco de horas e turnos obrigatórios de 12 horas. Eu penso que isto está na negociação, está em cima da mesa negocial com os próprios sindicatos, tal como a questão do reconhecimento e pagamento da passagem de turno como tempo de trabalho efetivo. Agora, há aqui algumas questões que não são fáceis de resolver, mesmo em termos de acordos sindicais, como, por exemplo, a contratação urgente de cerca de 14 mil enfermeiros em falta no SNS. Poder-se dizer o mesmo também dos médicos, não é? Não é fácil, mas eu estou convencido que a única forma que nós temos de atrair mais médicos e enfermeiros para o SNS é, de facto, tornarmos o SNS mais atrativo em termos daquilo que são as opções de trabalho que os vários profissionais de saúde, e neste caso concreto os enfermeiros, que é de quem nós hoje estamos a falar e que, de facto, são absolutamente essenciais no funcionamento regular e na capacidade de resposta do próprio Serviço Nacional de Saúde, mas é uma questão que, obviamente, é uma exigência, mas é uma exigência que vai decorrer daquilo que for acordado também, porque é difícil, enfim, as vagas muitas vezes são abertas e os enfermeiros não ficam, tal como acontece com outros profissionais, nomeadamente os médicos, mas isto decorre também daquilo que são as condições globais que possam existir no SNS. Depois, quando colocam aqui como exigência a questão do reconhecimento da enfermagem como profissão de risco, com direito à reforma antecipada, nós já discutimos isto várias vezes, mesmo em sede de plenário, relativamente, por exemplo, aos médicos também e a outras profissões, e isto é uma situação que tem que ser sempre avaliada em conjunto, isto é, porque não há uma profissão de risco. Se pensarmos bem em termos daquilo que são os riscos relacionados com o trabalho que as pessoas têm, nomeadamente os enfermeiros e os próprios médicos e outros profissionais da área da saúde, ou aquilo que têm os profissionais da área da segurança, por exemplo, não é? São riscos obviamente diferentes, são riscos que devem ter em linha de conta relativamente àquilo que é as condições de trabalho globais das pessoas, mas devem ser avaliados mais ou menos em conjunto. Não parece que seja fácil avaliar isto apenas para os enfermeiros sem fazer isso também com os outros. Relativamente à questão da tabela salarial justa e condigna, que valoriza a responsabilidade, etc., eu gostava também de dizer que a carreira de enfermagem foi a primeira carreira que o atual Governo valorizou. O atual Governo, enfim, o 24º Governo Constitucional valorizou, mas não quer dizer que não possa acontecer outra vez. E a pergunta que eu lhe deixo tem a ver com o ponto 7, que é a integração da formação e das especialidades no contexto laboral sem exploração. Eu li isto com atenção, mas não consegui perceber e gostava que me explicasse exatamente o que é que isto quer dizer. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, a Sra. Deputada Cláudia Estevam. Senhora Deputada Relatora, senhoras deputadas, cumprimento o Sr. Enfermeiro Carlos Sampaio e, na sua pessoa, todos os restantes peticionários. Agradeço muito a iniciativa. Aqui, em sede de audição, o nosso objetivo é, sobretudo, recolher factos e prioridades que permitam depois à Comissão exercer escrutínio dentro daquelas que são as suas áreas de competências. E o que aqui importa reter também nesta petição é a quantidade de subscritores, que é relevante, e o facto, que é aquilo que me parece mais exigido pela petição, é a transparência, que é da mais elementar justiça, em relação às cláusulas na discussão do acordo coletivo de trabalho da enfermagem e também os alertas que nos deixou para os impactos que a organização de trabalho que está agora em negociação, pode transpor no que diz respeito à segurança para a prestação de cuidados.
E há aqui um ponto que, quando eu li a petição, me suscitou alguma reflexão, que é: um acordo coletivo de trabalho deve, pela sua natureza, promover previsibilidade e estabilidade organizacional. E aqui temos o inverso, ou seja, é o próprio processo negocial que decorre com alguma falta de transparência, ou pelo menos sem a transparência suficiente para permitir que os profissionais compreendam e possam escrutinar aquilo que está a ser negociado, e, portanto, a própria negociação coloca-se aqui como um problema que vai, nomeadamente, comprometer a confiança institucional dos profissionais para com a tutela e com aqueles que os representam. E também há aqui um outro segundo ponto que também deve ser alvo de reflexão, que é inegável que a enfermagem é um pilar estrutural no funcionamento cotidiano do SNS, é uma profissão frequentemente exposta, como também outros grupos profissionais que já foram aqui mencionados, a turnos rotativos, jornadas de trabalho prolongadas, equipas sempre reduzidas, nos mínimos, e por vezes até os mínimos não se é capaz de garantir, acumulação de tarefas, e isto tem um forte impacto no descanso destes profissionais e na segurança, nos cuidados que são prestados, naturalmente. A evidência científica que apontou e que é nacional e internacional também associa de forma consistente o prolongamento das jornadas de trabalho a uma menor previsibilidade de horários e descanso insuficiente e exaustão profissional a riscos acrescidos, e isto não é de só menos, e, portanto, é um assunto que tem que ser tratado com atenção em sede de comissão. E, posto isto, eu gostava de deixar aqui 3 perguntas. Se realizaram de forma formal algumas diligências, e se realizaram quais, para obter a publicação integral das cláusulas, e se obtiveram alguma resposta a essas diligências que eventualmente possam ter feito, quais foram as respostas. Depois, entre as matérias que aqui nos trouxeram como fonte de preocupação, nomeadamente a organização do trabalho, o banco de horas, etc., quais são, na vossa avaliação, 2 ou 3 pontos que consideram inaceitáveis por poderem afetar subejamente a segurança dos cuidados e o funcionamento dos serviços, e porquê? Que é para termos aqui também algum ponto por onde começar. E, por fim, que salvaguardas mínimas entendem que devem ficar garantidas para proteger o descanso e a previsibilidade do horário e a segurança dos cuidados, e entre as vossas propostas, quais são as 2 ou 3 que consideram prioritárias. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Agora passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Queria também cumprimentar o Sr. Enfermeiro Carlos Sampaio e agradecer o tema que aqui nos traz. O Partido Socialista e eu própria somos defensores da negociação coletiva, muito fortes defensores. Entendemos que esta é a sede no qual uma grande parte dos problemas que muitas vezes discutimos na saúde deve ser prioritariamente tratado, porque a lei muitas vezes não tem a possibilidade de atender às especificidades de cada atividade profissional, e por isso, quando a Sra. Ministra da Saúde a primeira vez referiu que estava a pensar, a procurar fazer esta negociação, isso foi também alvo de elogio. Já por 2 vezes que eu me recordo, a Sra. Ministra da Saúde aqui falou no Parlamento, na última delas dizendo que estava para breve a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho, o que me levanta mais questões a propósito da falta de transparência ou do desconhecimento que parece existir da parte dos trabalhadores de enfermagem, das enfermeiras e dos enfermeiros portugueses, sobre o que está a ser negociado. E, na primeira vez que a petição nos chegou, eu procurei também, enfim, saber, e é muito difícil obter informação, mas creio que todos os grupos parlamentares, tal como o grupo parlamentar do PS, têm recebido às vezes assim umas informações que não se percebe muito bem sobre o tipo de cláusulas que estão a ser mudadas. E é por isso muito pertinente que esta audição se esteja a realizar e podermos obter da parte dos muitos signatários desta petição alguma informação. Nos últimos anos, depois, no fundo, da intervenção financeira, foram vários os momentos de recuperação de direitos que começam como importantíssimo momento com o regresso às 35 horas, porque
quando se passou das 75 para as 40 sem nenhuma remuneração adicional, na prática eu criei um corte salarial à hora. E por isso, uma das questões mais inquietantes que aqui lançam é a ideia de que através deste acordo coletivo de trabalho se estaria, de alguma maneira, a fazer um regresso a um horário diferente, mesmo que não para as 40, porque não, pelas contas que vi tenho dificuldade em perceber como é que se chega aos 40, mas no fundo a um aumento salarial, a um aumento de horas de trabalho sem o respectivo aumento salarial. Teria sido legítimo ao Governo, quando fez a revisão de carreira, negociar em simultâneo e, portanto, as pessoas podiam escolher entre o aumento salarial que estavam a ter e a revisão das condições laborais. Parece menos justificado que se faça as duas coisas em dois momentos distintos, porque cria um sentimento de injustiça que me parece ser o que transparece deste texto da petição que recebemos. E, portanto, a primeira coisa que gostaria de saber é se, do vosso ponto de vista, este processo tem menos transparência do que habitualmente são os processos de negociação que ocorrem com o Ministério da Saúde e, na sua perspectiva, porque é que isso pode acontecer? Porque é estranho, as negociações têm papéis que vão circulando, podemos dizer que isso é bom ou é mau, mas é o que é um facto e aqui eu, pelo menos, não tive capacidade de ter acesso a nenhuma versão desta negociação. E gostaria de lhe perguntar se também nota esta diferença e porque é que a consegue explicar, ou como é que a consegue explicar. Para o Partido Socialista também não é muito fácil fazer esta discussão desligada de uma outra discussão que ocorre em paralelo sobre a legislação laboral, porque a verdade é que parte do que aqui aparentemente está previsto, e aqui temos que usar sempre os aparentemente e os alegadamente, porque é essa a consequência de não haver transparência, nós aparentemente temos medidas de diminuição da capacidade de equilibrar a vida pessoal, familiar e profissional dos enfermeiros, profissão, aliás, extremamente feminizada, como sabemos, nomeadamente, e aqui eu estou a fazer o cruzamento com outra discussão que existe ao lado, no âmbito da redução dos direitos de não realizar trabalho por turnos ou trabalho noturno até determinada idade dos filhos dos enfermeiros ou das enfermeiras. E por isso pergunto se do vosso conhecimento existe esta relação, existe uma proximidade. Eu sei que estas perguntas são todas muito difíceis, face à queixa original, que é de falta de transparência das cláusulas, mas a mim também me interessava procurar, e ao Partido Socialista, compreender o que é que aqui pode estar em causa. E, finalmente, gostaria de saber se, do ponto de vista da relação entre este acordo coletivo de trabalho e as revisões de carreiras que existiram e outras negociações que sei que também vão estando em curso com o Ministério da Saúde, se identificam alguns pontos que pudessem explicar melhor alguma eventual diminuição de direitos que vos parece existir neste acordo coletivo de trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Visto que não temos mais nenhum grupo parlamentar aqui representado, passo então a palavra ao Sr. Enfermeiro Carlos Sampaio. Tenho até 10 minutos para responder às questões colocadas. Vamos começar aqui por o deputado. A pergunta que me fez foi em relação aos estágios de especialidade. O que estava-se a pôr aqui em questão em relação aos estágios de especialidade, mais ou menos nós quando fazemos a especialização em enfermagem, temos uma parte prática que são mais ou menos 400 horas, em 2 períodos de 200 horas. Ou não está incluídos, que há uma coisa aqui, que é que a maioria dos nossos colegas têm que fazer. Trabalham umas 35 horas semanais, vamos supor, faz manhã, é capaz de vir a Braga, vamos falar de Viana, a Braga vir fazer tarde. Obviamente a pedir para sair mais cedo de um sítio, chegar mais tarde no outro, e vir fazer noite novamente ao Hospital de Viana. Isto quer dizer, as 400 horas de estágio, há uma sobrecarga para a instituição, há uma sobrecarga desumana para quem a faz, há uma sobrecarga de retaguarda familiar que muitas vezes essas pessoas não têm capacidade e neste momento há muita gente que não faz especialidade em enfermagem porque não tem retaguarda familiar, porque a maioria das vezes tem que fazer estágios noutros locais e como tem que andar com
ir, vir, sair fazer noite, pagar. Muitas vezes há famílias que só têm um carro e para essa pessoa poder fazer esta viagem para trás e para a frente, muitas vezes deixa de haver um carro na família e como é que se leva os miúdos ao infantário, o marido, ou vice-versa, ou acabam por não o fazerem, porque realmente não têm essa chamada retaguarda familiar. Depois temos outro problema de pessoas que também já têm os filhos em idade adulta, mas depois tem o problema dos nossos pais, dos nossos idosos. Porque depois temos os nossos idosos em casa para tratar. E neste momento existe um trabalho de investigação com 2.000 inquéritos, que até sou eu que estou a coordenar esse projeto, e uma das perguntas é essa, que ainda não, que é, não se tira a especialidade por estas razões e outra, claro, financeiras, não é? Porque hoje em dia tirar uma especialidade é uma loucura. E eu só queria deixar isto, eu sei que o bastonário sei que tem sido um defensor desta matéria, sei que até não é um pré-acordo, há já um compromisso desta ministra de pôr isto na sua agenda, mas eu acho que é importantíssimo, porque neste momento há uma exaustão grande, e vocês devem imaginar o que é fazer amanhã, o que é fazer tarde e o que é vir fazer noite. Ou ainda pior, há pessoal que tiram o seu mês de férias para ir fazer o estágio. Quer dizer, este elemento deixou de ter um mês de férias dele. O que é que isto vai ter consequentemente depois? Problemas familiares, problemas no serviço, exaustão e, pessoalmente, até baixa, porque realmente é impensável alguém aguentar isto. Era mais nesta base, não sei se consegui me... Sim, mas acho que não sei se consegui... Sim, exatamente. E acho que exatamente é isso. Acho que o objetivo é esse. Acho que o Sr. Bastonário é essa a ideia, é seguir um bocadinho um modelo médico em que seja integrada nas suas 35 horas. E acreditem que se isso conseguirem, a enfermagem vai ter muito mais especialistas. Jesus vai dar um salto enorme, porque neste momento as pessoas só não fazem, porque neste momento temos as crianças e há uma coisa que vocês percebem agora que está a acontecer. Nós não temos onde deixar os nossos pais. O lar estão... E muita gente acaba por ter os filhos adultos e acaba por ter responsabilidade com os seus pais. E há muita gente que quer tirar a especialidade em enfermagem e não o tira por causa disto mesmo. Se ficasse integrado nas suas 35 horas semanais, era um normal, era um dia de trabalho normal, como ele fosse trabalhar para outro sítio qualquer. Sr. Deputado Chega, quais foram as diligências? É assim, eu não sou sindicalizado, não posso pedir, mas realmente nós temos um grupo fechado e esta petição, eu estou aqui, mas esta petição foi feita num grupo fechado do WhatsApp, em que realmente eu estou sozinho porque é muito complicado dizer isto, as pessoas não querem, também têm algum receio de dar a cara pelas coisas, e quando eu pedi para alguém vir comigo, eu percebo isto, não tenho medo, e não é uma crítica diretamente aos meus colegas, nem pensar nisso, nem a ninguém, mas pronto, cada um é como é, e realmente a exposição, às vezes, não é o melhor aliado, e muito menos quando estamos sozinhos, porque a gente, eu tenho este grupo WhatsApp, mas estamos todos sozinhos, não é? Isto, de um momento para o outro, uma falha, estamos algo sujeitos a ter alguma punição, e hoje em dia vocês sabem perfeitamente como é isso, como essas coisas são. Então, dentro desse grupo, eu tive que a gente que é sindicalizada pediu aos seus sindicatos as cláusulas e não lhe foram entregues. A única resposta foi dizer, nem os próprios pessoas sindicalizadas que estão na mesa de negociações não têm conhecimento. Bem, é o que é. E esta petição cresce porquê? Porque realmente caem 4 cláusulas ou 5 na net, credíveis, que saem de um sindicato, e foi um movimento em 30 dias. Isto foi um movimento, só quero que vocês percebam, isto foi um movimento em que nós decidimos fazer a petição, eu fechei em 30 dias. Eu fechei a petição em 30 dias. Só para ver a noção que isto tinha. Claro, apelei quem? Apelei também, ao Serviço Nacional de Saúde, apelei também não só aos enfermeiros, mas apelei também aos utentes do Serviço Nacional de Saúde, porque nós temos noção que este ACT, já respondo também a algumas perguntas, tem um impacto direto aos cuidados de enfermagem. Quando digo que não se consegue chegar muito bem àquele horário de 42 horas,
Nós temos 52 semanas, nós tiramos 5 semanas de férias, temos 47 dias de semanas, é só pegar nas 200 horas e dividir por 47. Pegar nas 141 horas da passagem de turno que não querem pagar, que neste momento é paga, está incluída nas 35 horas e querem tirá-la. Isto quer dizer, são 140... Eu já estou a falar em passagem de turno de 30 minutos. Temos serviços, como cuidados intensivos, que muitas vezes os meus colegas estão 1 hora a passagem de turno. Então eu já estou a fazer por 30 minutos. São mais 141 horas. E depois ainda temos as 150 horas extraordinárias que nós não podemos dizer que não. Isto dividido por 47 semanas dá 45 horas por semana. Mas isto é uma média. O que é que está neste acordo? Eu posso fazer 60 horas numa semana, okay, mas depois ainda posso fazer um turno extraordinário. Isto quer dizer o quê? Eu posso fazer de segunda a sexta-feira 12 horas, faço as 60, mas eu ainda posso levar com um turno extraordinário. Eu fico uma folga. 60 mais 8, okay, mais um turno de 8 horas, ou mais 12, são 72 horas. É o que está... Reparem, eu também não tenho... É o que nós achamos que é que está a acontecer aqui. E é isto que a nós nos preocupa. Só temos direito... Quando eu falo de risco e penosidade, imagina qual é a penosidade de um enfermeiro querer ter um fim de semana de 3 em 3 meses. Eu quero que todos se ponham-se como é que é possível um enfermeiro ter um fim de semana de 3 em 3 meses. Isto não é penoso? Isto não é penoso? Então o que é penoso? Não é... Eu discuto e compreendo quando me diz que o risco tem que ser incluído dentro de vários organismos, vários ministérios, tem que chegar à conclusão que é o risco. Mas o risco é uma coisa, a penosidade é outra. E neste momento a gente está a olhar só para o risco e está a esquecer para a penosidade. Porque este ACT é penoso. E certeza absoluta, com fim de semana de 3 em 3 meses, tudo vai complicar nas nossas famílias, na nossa casa, nos nossos filhos. Toda a gente gosta de acompanhar os seus filhos a ver o futebol, a ir às suas atividades. Agora imagine um casal de enfermeiros que se absoluta não vão conseguir ter o mesmo fim de semana, podem estar meses a fios sem ter um fim de semana juntos. Depois eu quero que vocês percebam um bocadinho porque é que cada vez há mais baixas, porque as pessoas não aguentam, o ser humano não tem esta capacidade de aguentar um ACT destes. Agora, também é verdade, eu ainda não sei o resto das cláusulas. E neste momento, só há esta petição, porque realmente o ACT foi mal esclarecido desde o início. E qual era só, que eu sei que está já a minha... do PS, desculpe lá, que era... Já respondi? Porque perdi-me, desculpe lá. Com vista do equilíbrio daquela possibilidade de até aos 12 anos não fazer-se noites, tinha alguma informação sobre isso? Já disseram que sim, já disseram que não. Depois, o nosso ACT, só muito rápido, saiu primeiro... Quando a gente lançou isto, ainda não se falava do acordo, no acordo, ou as mudanças do acordo laboral. O que nos assustou a nós, ao princípio, quando fez isto, o ACT saiu, mas ainda ninguém estava a falar do acordo laboral. Que está agora em discussão, que são 100 cláusulas. Nós não tínhamos isso, nem fazíamos. Nós saímos de um base disto e realmente estamos a perceber agora que há muitas delas que estão-se aproximadas às nossas e pronto, e foi isto que nos também fez um bocadinho de confusão na altura. Sim, pronto. Muito obrigada, enfermeiro Carlos Sampaio, por nos vir aqui trazer. Neste momento, pronto, o processo vou fazer o relatório, irá para aprovação na Comissão da Saúde. Se for aprovado, irá depois ser agendado para ir à apreciação em plenário. Agradeço-lhe, em nome de todos os deputados desta Casa, a sua presença e ter-nos vindo aqui trazer esta petição. Muito obrigada.